Há histórias que são contadas e há outras que são escritas nos recônditos escuros do coração humano, histórias que não foram feitas para serem ouvidas, mas para serem vividas. As histórias contadas são aquelas que acontecem sob os holofotes, aquelas que falamos junto ao fogo, que ouvimos entre dois silêncios e que fechamos como um livro depois de contadas. Mas as histórias vividas nas sombras, na intimidade dos momentos não partilhados, essas histórias são invisíveis. Eles são forjados na dor, na solidão e no que não é dito. Amina era uma delas. A de Amina começa num lugar onde a luz parece ter abandonado toda a esperança. Um lugar onde o próprio tempo parece ter parado, como uma maldição que pesa sobre cada elemento da paisagem. A quinta onde vivia era um reflexo da sua própria existência, um edifício outrora cheio de promessas, agora destruído pela devastação do abandono. O telhado, decomposto e enfraquecido pelas estações, trazia as marcas de milhares de tempestades, tanto físicas como emocionais. A chuva havia cavado rachaduras profundas nas paredes da casa, e o cheiro quase insuportável de terra úmida se misturava ao de mofo, invadindo todos os cantos. Cada cômodo parecia desprovido de vida, cada janela quebrada como um olhar para o espaço. Apenas algumas luzes pálidas filtravam-se pelas janelas quebradas, tornando a luz mais sombria, mais fantasmagórica, quase como se a própria esperança não pudesse mais se alimentar dessa luz fraca. Neste mundo opressivo de solidão e silêncio, Amina, 32 anos, encontrou-se isolada. Ela estava longe de ser a mulher que tinha sido, esta jovem cheia de sonhos e ambições, autoconfiança e fé no futuro. Ela se casou com David, acreditando que o amor e as promessas de felicidade compartilhada os levariam a um futuro melhor. Um futuro brilhante, longe das dificuldades da sua juventude, longe da pobreza e das injustiças que conheceu. Mas a realidade, tal como era hoje, parecia tudo menos um sonho tornado realidade. Ela se viu ali, sozinha, com suas 5 galinhas, suas únicas companheiras. Criaturas minúsculas, quase invisíveis neste vasto universo, mas que, de certa forma, ainda o ancorariam a este mundo, como prova final de que a vida ainda poderia persistir, mesmo num lugar como este. David, o homem que ela amou e que lhe prometeu um futuro brilhante, tornou-se uma sombra. Um homem de negócios, cada vez mais absorvido pelos seus desejos de poder e riqueza, trouxe-a para cá depois do casamento, mas muito rapidamente, tudo o que lhe prometera escapou como areia entre os seus dedos. Ele havia jurado a ela que aquela fazenda era temporária, que eles acabariam partindo e encontrariam seu lugar em outro lugar. Mas ele não voltaria novamente. Certa manhã, sem avisar, ele foi embora. Nem uma palavra, nem uma explicação. Ele o havia deixado ali, como um vestido velho que se joga fora sem pensar, sem se importar com o que significava. Esta ausência de gesto, de palavra, de razão, marcou o início de um longo caminho rumo à incompreensão. Amina não entendeu por que ele foi embora. Ela nunca imaginou essa partida repentina chegando. Ele pegou o que queria, o amor dela, a juventude dela, a confiança dela, e foi embora como se isso nunca tivesse importado. Como poderia este homem com quem ela se casou, que lhe jurou lealdade, abandoná-la em tal isolamento, sem olhar para trás, sem sequer um adeus? Ela estava sozinha agora, e a fazenda era um presente cruel. Um presente do destino, ou talvez do próprio David, como um final que ninguém queria escrever, mas que todos ajudaram a alcançar. O som do vento nas árvores e o suave bater da água do lago eram sua única companhia, e ela nem sabia se devia aceitá-los como amigos ou inimigos. As galinhas, suas únicas confidentes, tornaram-se gradualmente suas parceiras na luta silenciosa contra a depressão, o vazio, a lenta erosão de seu espírito. Amina se lembrou antes da cidade vizinha onde ela cresceu. Ela se lembrou das ruas movimentadas, das pessoas chamando seu nome, dos olhares cheios de respeito e admiração. Ela era vista como uma mulher forte, uma mulher capaz, uma mulher que avançava apesar dos obstáculos. Mas aqui, nesta fazenda abandonada, ela se sentia outra pessoa, como uma versão de si mesma que só existia em lembranças distantes. Ela não era mais aquela que a cidade conhecia, ela havia se tornado a sombra de uma mulher que ela mesma havia esquecido. Cada manhã era uma nova batalha contra o esquecimento, contra a tentação de nos deixarmos engolir pelas trevas da solidão. Todos os dias ela lutava para não cair na resignação. Os vizinhos estavam longe, muito longe para lhe oferecer qualquer ajuda real. Nas raras vezes em que apareciam, muitas vezes era para oferecer comida ou palavras de pena.
Não ousaram entrar na fazenda, evitando chegar muito perto, como se a presença de Amina ali fosse um sinal de desonra, um erro que devia ser ignorado. Seu olhar penetrante, ao mesmo tempo curioso e reprovador, a assombrava. Ela sabia o que pensavam dela, uma mulher negra, sem recursos, sem status, abandonada numa fazenda que, aos olhos de muitos, deveria ter permanecido onde estava, deserta, abandonada, sem valor. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. O tempo avançou sem que Amina conseguisse realmente entender o fio. Todas as manhãs ela acordava com o mesmo peso no peito, uma mistura de solidão e determinação. Ela nunca imaginou viver uma existência assim, isolada do mundo, relegada a uma fazenda em ruínas que mais parecia uma prisão do que um lar. No entanto, ela se recusou a desistir. As primeiras semanas após a partida de David foram as mais difíceis. O silêncio da casa pesava sobre ele como uma condenação. Ela ouvia apenas o som do vento assobiando pelas frestas das janelas, o arranhar das galinhas no quintal e o barulho de seus próprios passos na madeira desgastada do chão. Mas, pouco a pouco, ela aprendeu a domar esse isolamento, a torná-lo uma força e não um fardo. Todas as manhãs ela se levantava antes do amanhecer, respirando profundamente o ar frio e úmido. Ela alimentava suas galinhas, cuidava delas como se cuida das únicas almas dispostas a ouvir. Ela consertou o que poderia ser consertado, uma porta frágil, uma cerca que ameaçava desabar, um telhado que deixava passar a chuva. Cada gesto, cada esforço, lembrava-lhe que ela era muito mais que uma mulher abandonada. Ela não era apenas um fantasma vagando por um lugar esquecido do mundo. Amina era uma sobrevivente. Apesar de tudo, as sombras do passado a assombravam. Às vezes, no meio da noite, ela acordava assustada, convencida de ter ouvido o barulho de um carro na garagem. Mas nunca houve nada. Apenas o silêncio opressivo do campo adormecido. E nesses momentos ela pensava em David, nas suas promessas vazias, no seu sorriso encantador que a fizera acreditar numa vida melhor. Ela se perguntou por que ele tinha ido embora, por que a deixou sozinha neste lugar que ela nunca escolheu. Ela lutou contra esses pensamentos, recusando-se a dar-lhes mais poder do que mereciam. Ela se concentrou no momento presente, na terra sob seus pés, no céu que mudava de cor com o passar das horas. A fazenda, apesar de sua aparência miserável, tornou-se seu campo de batalha. E ela pretendia vencer. Até que um dia algo mudou. Naquela manhã, enquanto Amina coletava ovos no galinheiro, ela viu uma figura ao longe. Uma presença estrangeira nesta paisagem onde já não esperava ninguém. Seu coração afundou ligeiramente, uma mistura de apreensão e curiosidade. O homem se aproximou lentamente, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira na estrada de terra. Ele era um jovem, um agricultor da região. Nós o chamávamos de Theo. Amina já tinha ouvido seu nome através dos sussurros dos poucos vizinhos. Ele também era um pouco diferente. Alguns o acharam estranho, muito quieto, muito independente. Mas ele tinha a reputação de ser um homem de palavra, alguém que trabalhava duro e não se deixava levar pelos julgamentos dos outros. Quando ele estava perto o suficiente, ele parou e acenou para ela. Parece que você precisa de ajuda. Ele disse simplesmente. Amina olhou para ele sem responder imediatamente. Ela não gostou da ideia de ser vista como uma mulher em perigo. Porém, algo na voz de Theo fez entender que ele não estava ali por pena. Ele não veio para salvá-la, mas talvez para compartilhar um pedaço do peso que ela carregava sozinha. Depois de um silêncio, ela respondeu num tom calmo, quase desafiador. Eu nunca pedi para ser salvo. Mas se você me ajudar, talvez eu possa lhe ensinar algo. A terra não é só uma questão de trabalho, é também uma questão de espírito. Um sorriso fugaz cruzou o rosto de Theo. Ele assentiu lentamente. Ele entendeu. Daquele dia em diante, algo mudou no dia a dia de Amina. Theo vinha regularmente, às vezes trazendo ferramentas, outras vezes conselhos. Ensinou-lhe como fortalecer a cerca, como cavar canais para evitar que a água ficasse estagnada no jardim. Em troca, Amina mostrou-lhe como cuidar das galinhas, como distinguir solo bom de solo esgotado. Trabalharam juntos em silêncio, numa cumplicidade que dispensava palavras. Aos poucos a fazenda voltou à vida. Amina plantou vegetais, ervas aromáticas e até flores, como um desafio à dureza do mundo. As galinhas se multiplicaram,
Os ovos tornaram-se mais numerosos. Às vezes ela vendia seus produtos no mercado local e, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava construindo algo que era verdadeiramente seu. Mas apesar deste renascimento, uma sombra continuou a pairar sobre ela. As memórias de David não desapareceram tão facilmente. Restava aquela silhueta invisível que assombrava o lugar, esse nome que ela evitava pronunciar, mesmo em pensamento. Ela se perguntou se ele ainda pensava nela, se arrependia ou se simplesmente a havia apagado da memória. E então, um dia, enquanto trabalhava sob um sol escaldante, o som de um motor quebrou a calma do campo. Amina se levantou, enxugando o suor da testa. Ela se virou lentamente em direção à entrada da fazenda e viu um carro que conhecia muito bem. Um carro que nunca deveria ter voltado aqui. A porta se abriu e um homem saiu. Foi Davi. Ele havia voltado. Ele estava de volta, mas não estava sozinho. Sua aparência não tinha mais nada do confiante e dominante David de antigamente. Seus ombros estavam curvados, suas feições marcadas pelo cansaço e talvez pelo remorso. No entanto, aos seus olhos ainda havia um brilho de arrogância, como se ele ainda acreditasse que algumas palavras seriam suficientes para apagar tudo. Ele parou a poucos passos dela, observando a fazenda que outrora deixara abandonada. Havia mudanças por toda parte, as galinhas bicavam livremente, a horta transbordava de legumes, as flores desabrochavam ao longo da cerca. O ar cheirava a terra úmida e madeira trabalhada. Era um lugar vibrante, repleto de trabalho e resiliência. Um lugar que já não tinha nada a ver com o fantasma do passado que ele esperava encontrar. Amina, disse ele com voz trêmula, quase hesitante. Sinto muito. Eu não sabia como valorizar o que tinha. Mas veja tudo o que conquistei. Ele apontou para o carro atrás dele, um veículo brilhante, um símbolo de sucesso material. Ele usava roupas caras, um relógio chamativo. Sinais externos de riqueza que ele ainda achava serem suficientes para impressionar. Venha comigo, ele continuou, como um apelo disfarçado de ordem. Voltar. Amina olhou para ele por um longo tempo, procurando em seus olhos uma sinceridade que ela sabia que não encontraria ali. As lembranças inundaram, os dias de silêncio, as noites de angústia, a humilhação de ser abandonado como um fardo inútil. Ele acreditava que ela seria incapaz de sobreviver sem ele. Ele pensou que ela iria esperar por ele, quebrada, grata por seu retorno. Mas ele não sabia nada sobre a mulher à sua frente. Não, David, ela respondeu, com a voz calma, mas firme. Eu não vou voltar. Não para você. Um pesado silêncio se instalou. Os pássaros continuavam a cantar, o vento soprava suavemente pelas folhas das árvores, como se a própria natureza risse daquela cena. A mulher que você abandonou não existe mais, ela continuou. Encontrei minha força aqui, nesta fazenda, com essas galinhas, com essa terra. O que você destruiu, eu reconstruí, pedra por pedra, dia após dia. E você não tem lugar no que eu me tornei. David piscou, como se as palavras não fizessem sentido. Ele abriu a boca, fechou-a antes de soltar uma risada nervosa. Você realmente acha que este pedacinho de terra é uma vitória? Ele perguntou, seu tom oscilando entre descrença e irritação. Você merece coisa melhor, Amina. Você merece conforto, luxo. Você não vai passar a vida criando galinhas e cultivando vegetais, não é? Amina sorriu, não de zombaria, mas de certeza. Conforto, David? Luxo. Ela olhou ao redor da fazenda antes de olhar para ele. Não foi o dinheiro que me salvou. Foi a terra sob os meus pés, o suor na minha testa e a liberdade de não esperar mais que um homem me diga quem sou ou o que mereço. Ele desviou o olhar, como se não pudesse suportar a verdade que lhe estava sendo imposta. Ele esperava um perdão fácil, um retorno triunfante. Mas em vez da mulher dócil que conhecera, encontrou uma rainha coroada pelas suas próprias vitórias. David deu um passo para trás, procurando algo para dizer, uma última carta para jogar. Mas ele sabia, no fundo, que havia perdido. Não apenas Amina, mas a ilusão de que ele tinha algum controle sobre ela. Boa sorte, então, ele murmurou, antes de se virar. Amina o observou partir sem arrependimento. Não havia mais raiva nela, nem tristeza. Apenas uma certeza profunda. Ela estava finalmente em casa,
na sua própria vida. Com o tempo, Amina e Theo transformaram a fazenda em um lugar próspero. Não era apenas um local para cultivar a terra, mas um refúgio para quem procurava reconstruir a sua dignidade. Famílias da aldeia vieram em busca de comida, trabalho e até conselhos de Amina. Ela se tornou uma figura respeitada, não porque foi salva, mas porque teve a coragem de se salvar. E no seu coração ela sabia de uma coisa: o abandono de David nunca tinha sido um fim. Este foi o início de sua verdadeira liberdade.